Então é o seguinte, pessoal. Na semana passada, eu coloquei uma caixinha de perguntas no final da live que eu fiz na quinta-feira de semana passada, que foi sobre evasão de projeto utilizando o método racional modificado, né? Então, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e pedi para o pessoal que assistiu comentarem lá quais seriam os temas, né, que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal. E aí, tiveram vários temas lá, que até eu anotei para outras aulas também, mas um que mais repetiu foi o do método de Gumbel, né? Então, eu separei já o material para a aula de hoje, para a gente abordar esse método aí que foi o mais votado lá no meu Instagram, beleza? Então, a gente vai falar hoje sobre o método de Gumbel aplicado para se determinar a vazão máxima de um curso d'água, tá? Então, a gente vai utilizar o método para avaliar as vazões máximas e tudo mais. Então, pessoal, o que a gente vai ver hoje aqui de uma forma mais pragmática, né? Para que serve o método de Gumbel? Um breve resumo histórico, um slide só para que vocês possam conhecer um pouco da história dele, né, desse método. Quando que eu uso esse método e um exemplo prático, né? E nesse exemplo prático, eu já vou adiantar para vocês que eu coloquei 3 formas de você calcular essa vazão pelo método de Gumbel, tá? Uma forma mais simplificada, uma forma mais atualizada e uma forma gráfica, beleza? E essas 3 formas, pessoal, elas já estão incorporadas dentro de uma planilha de Excel, que eu vou mostrar para vocês também ao longo da apresentação, e vou disponibilizar essa planilha para vocês também, tá? De forma gratuita, para que vocês possam estudar também com esse material em mãos. Beleza, pessoal? Olha só, o método de Gumbel, eu já vou adiantar para vocês que não é simples, né? Acho que até por isso que o pessoal pediu para comentar lá no Instagram. Não é um método, assim, simplificado, igual um método racional da vida, é um método mais refinado, né? Mas o que eu prometo para vocês é que eu vou fazer aqui uma das aulas mais didáticas aqui da internet, para que todos vocês possam sair dessa aula entendendo de cabo a rabo aqui o método de Gumbel, beleza? Não vou falar a aula mais didática, que vai ser muita presunção, né? Nem sei se tem aula aí na internet, quais aulas que tem disponíveis, né? Então, mas a minha parte aqui eu vou tentar colocar uma dose dobrada de didática para que vocês possam aprender de uma forma mais simplificada, beleza? Vamos lá, então. Antes da gente começar, só vou me apresentar rapidamente. Meu nome é José Costa, eu sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp, trabalho numa multinacional italiana há mais de 11 anos, nessa área de hidrologia, drenagem, hidráulica, né? Sou casado, sou pai do Davi, sou pai do Isaac, que ainda não nasceu, mas está para vir aí, finalzinho de outubro, comecinho de novembro, se Deus quiser. E o meu trabalho aqui na internet, né, esse trabalho paralelo que eu tenho, é um trabalho de descomplicar a sua vida, né, digamos assim, dentro da área de hidrologia, drenagem e hidráulica. Então, é descomplicar o seu entendimento sobre esses temas, tá? Eu sei que são temas que muitas vezes acabam ficando fechados demais, né, em pequenos grupos, assim. A gente não vê de uma forma tão aprofundada na faculdade, sai para o mercado de trabalho, a gente se depara com, assim, muitas lacunas abertas, né, para a gente atuar nessa área, que é uma área que tem uma demanda recorrente, crônica no Brasil, né? Então, a gente vai avaliar o nosso cenário brasileiro, período de chuva é problema, né? E o engenheiro é o cara que vai resolver os problemas, né? Então, todo ano a gente tem muita demanda nessa área, e a gente tem essa lacuna realmente aberta da faculdade para a prática. Então, o meu trabalho aqui na internet é justamente descomplicar, facilitar, preencher essas lacunas de uma certa forma, né, com parte aí do meu conhecimento, beleza? Bom, então, essas apresentações, essas lives, né, fazem parte aí do meu projeto Hidrologia Básica para Engenheiros e Aspirantes. Então, na semana passada eu fiz uma live sobre método racional modificado, na semana retrasada eu fiz uma outra live, acho que umas 5 semanas já que eu estou fazendo aulas voltadas aos temas de hidrologia, drenagem hidráulica, né, para que a gente possa ter esse material mais didático e prático aqui também, para que a gente possa, para quem já conhece, né, refrescar aí a memória, né, se atualizar, e para quem não conhece, realmente aprender, né, com essas aulas e aplicar na prática também, beleza? Antes da gente começar, pessoal, já deixa o seu like aí no vídeo, se você gosta desses temas, se você gosta desse tema de hoje, de Gumbel, né, deixa o seu like no vídeo. Eu não sei se você sabe, mas o YouTube, que é a plataforma que a gente está fazendo essa aula,
distribui mais o conteúdo, né, quando a gente tem mais interação, mais like, mais compartilhamento, mais comentários, né? Então, deixa o seu like já. A gente está aqui com 19 pessoas, tem 16 likes, tem 3 pessoas que não deram like, olha só. Mas se você também conhece grupos aí de engenheiros, né, compartilha esse material, manda no grupo do WhatsApp, manda no pessoal que você conhece, que tem interesse, né, para que a gente possa divulgar também esse conteúdo para mais profissionais que atuam nessa área como a gente. Beleza, pessoal? E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Durante a semana eu faço outros vídeos também, que você pode estar atualizado aí também, certo? Bom, vamos começar então com um resumo histórico aqui de Gumbel, né? A gente tem aqui basicamente a aplicação desse método, né? Para a gente determinar uma vazão máxima, por exemplo, ou uma precipitação máxima, ou uma velocidade de vento, né? Então a gente consegue determinar diversas variáveis com esse método, como a distribuição estatística, desde que a gente tenha um banco de dados histórico dessa variável, né? Ou seja, eu tenho uma medição de vento de 30 anos que eu estou medindo o vento, ou eu estou medindo vazão já fazem 40 anos, ou eu estou medindo precipitação já fazem 20 anos, 25 anos, 50 anos. Então, eu preciso ter uma base de dados histórica, de registro, de medição, para eu aplicar o método de Gumbel. É indicado quando você tem, assim, mais de 30 anos, pelo menos, para você trabalhar com esse método, que é bastante indicado no Brasil, no Canadá, e existem outros métodos também de distribuição estatística, para que a gente consiga chegar nesses dados aí máximos, né? Como eu coloquei aqui, log de Pearson tipo 2, que é bastante utilizado nos Estados Unidos. Bom, o nome Gumbel veio do alemão, né, Emil Julius Gumbel, tá? Então, é um nome alemão, e os primeiros estudos, né, desses valores extremos, né, vêm de von Bortowicz, de 22, né, 1922. Então, foi a primeira pessoa que começou a desenvolver mais isso na prática mesmo. No Brasil, em 54, tem a famosa tese aí do professor Rui Aguiar, né, da USP, né, que também aborda bastante esse tema, tá certo? Então, quando que a gente usa o método de Gumbel? Quando eu não tenho, por exemplo, uma equação de chuva numa determinada região, mas eu tenho diversos anos ali de medições históricas, tá? Então, eu consigo aplicar esse método para obter essa máxima da minha variável que eu estou estudando. E o método de Gumbel, né, vale falar também que ele sofreu diversas atualizações ao longo do tempo, tá? Então, começou de uma forma e sofreu aí por outros pesquisadores, algumas atualizações. Então, às vezes a gente procura em livros, a gente vê num formato, em outro livro vê num outro formato, então tem isso também, acontece na prática. Eu vou mostrar para vocês aqui 3 formatos, tá, para a gente calcular essa vazão máxima aqui, mas já é bom que vocês saibam que tem essas pequenas atualizações ao longo do tempo. A gente está falando num método aqui que começou em 22, né, a gente já está quase em 2022, né, então, assim, é um vasto tempo aí, e com certeza teriam, sim, atualizações, tá certo? Bom, então, pessoal, a gente está começando a aula aqui, já são 8h16, e essa aula é um pouco pesada, assim, de conteúdo, então, o que eu vou fazer? Na verdade, o que eu fiz, né? Eu separei a aula em tópicos, assim, numa sequência bem prática, assim, para a gente ir direto e atacar o negócio direto, né, numa forma prática e didática, sem muita enrolação, sem muita teoria por trás, né? Se vocês quiserem, depois eu passo materiais complementares com a parte mais teórica da coisa. Aqui eu coloquei a parte prática, como que a gente usa um método de Gumbel, porque eu acho que quando você aplica um método, né, com essa visão mais prática, facilita até o seu entendimento na teoria, tá? Eu tenho esse pensamento comigo, mas assim, pelo tempo, a gente vai encerrar aqui a live no máximo 9 horas, então a gente vai avançar nesses tópicos, tá? Por isso que eu separei já aqui de uma forma bem pragmática, para que a gente também não faça nada correndo e que vocês entendam aqui esse passo a passo. Beleza? Bom, quais são os passos, então? Primeiro ponto, aquisição de dados, né? Então, eu quero determinar uma vazão numa determinada região, né? Eu preciso adquirir, né? Eu preciso obter os dados dessa região, das medições. Lembra que eu falei para vocês? O método de Gumbel, você precisa ter um histórico de medição, tá? Então, eu preciso obter esse histórico de medição para que eu possa trabalhar com esse banco de dados. Primeiro passo, antes de tudo. Segundo passo, vou trabalhar com esse banco de dados e encontrar alguns valores máximos, né? Ou seja,
Eu baixei, por exemplo, o banco de dados com as vazões, né, de uma determinada região. Agora eu vou encontrar as vazões máximas para cada período que eu vou estudar. Eu baixei o banco de dados com as precipitações. Então, eu vou pegar esse banco de dados, trabalhar com ele e encontrar as precipitações máximas. Baixei um banco de dados de velocidade de vento, mesma coisa. Então, eu vou, depois que eu adquirir o banco de dados, vou trabalhar com esse banco de dados, tá? Então, só isso que eu quero que vocês só entendam isso agora, tá? Adquirir o banco de dados e trabalhar com o banco de dados. A gente vai ver isso detalhadamente mais para frente, tá? Só entendam isso primeiro. Depois, eu vou aplicar com vocês um método mais simplificado, que a gente consegue chegar no valor da vazão mais rapidamente. Depois eu vou mostrar o método de Subramanian, que é um indiano, né, que trabalha também nessa área de pesquisa e atualizou ao método em 2006, 2008, se eu não me engano. E a gente tem algumas mudanças, né, um método um pouco mais refinado também, para a gente chegar no valor de vazão. E o método de Gumbel gráfico, que ele é bastante conhecido, né, aquele gráfico com a escala logarítmica e tal, com aquela curva, aquela reta de ajuste, a gente vai ver tudo isso daí também na etapa final dessa aula, beleza? Então vamos lá, aquisição de dados, pessoal, primeiro passo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma forma, tá? Vou pegar aqui, ó, no site do DAE, por exemplo, aqui em São Paulo, se você entrar, hidrologia.dae.sp.gov.br, tá? Deixa eu ver se eu volto aqui para mostrar para vocês. Ó. Então, no Google, você joga hidrologia DAE, você clica aqui e já vai para o portal do DAE de dados, tá? Aí, por exemplo, eu venho aqui em selecionar. Eu posso pegar dados fluviométricos ou pluviométricos. Vou pegar aqui fluviométricos. Aí eu tenho pesquisa por unidades, curso d'água, município, prefixo. Vou pegar por município. Município, aí tenho vários municípios aqui. Então, vou pegar São Paulo, vou colocar aqui na pesquisa São Paulo, beleza. Prefixo, então tem várias regiões aqui. Eu posso pegar qualquer uma que eu selecionar. Vou pegar a primeira aqui, se eu não me engano, é de Capivari, aqui, Baixada Santista, beleza. Tipo de dados, então eu tenho vários tipos de dados, ó, cota diária, vazão média diária, vazão média mensal, vazão máxima mensal, vazão mínima mensal, resumo de medição, seção transversal, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui as vazões médias diárias, então você seleciona aqui, você tem aqui de banco de dados, né, de 53 até 73, então você tem 20 anos aqui de dados de medição de vazão. Então, você clica aqui para baixar a série em Excel, tá? Aí ele está carregando aqui em cima ainda, ele vai fazer o download dessa série para você, tá? Fez o download aqui, ó, já vou abrir que eu já fiz o download dele, ele vai abrir assim para você, ó, tá? Então, mostra lá Capivari, Baixada Santista, aqui eu tenho mês e ano, então, olha só, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, é tudo de 53, tá? Até o mês 12 de dezembro, depois começa janeiro de 54, fevereiro, março, abril, assim vai. Então, essa primeira coluna A aqui, ó, é basicamente a minha data, né? Então, eu tenho os anos aqui até 73. E nas outras colunas, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, o que é isso aqui? São os dias, né? Então, vai até o dia 31 aqui, ó, dia 31. E depois, aqui na frente, eu tenho alguns dados importantes, como vazão mínima, vazão média e vazão máxima, tá? Então, se eu olhar aqui nessa primeira linha aqui, ó, do mês 3 de 53, a minha vazão máxima, né, é de 7,69, tá? Então, eu tenho aqui todos esses dados para eu trabalhar, que eu baixei direto no site do DAE, tá certo? Então, tem esses dados aqui que faz parte dessa primeira etapa de aquisição de dados. Então, beleza, pessoal, fiz essa aquisição dos dados, já tenho esses dados já em Excel, para que eu possa trabalhar com eles, e a partir disso, então, eu vou para a minha etapa 2, que é determinação dos valores máximos desses dados, tá? Então, vocês viram que, por exemplo, esse arquivo que eu baixei, ele já vem com os valores máximos de vazão, ó, tá? Então, já tem aqui mapeado esses valores máximos de vazão, tá? Dependendo do dado que você for fazer o download no sistema, ele não vem com os dados máximos. Por exemplo, eu fiz o download aqui, ó, desses dados aqui do Horto Florestal de São Paulo, né, e aqui eu baixei as vazões máximas mensais, tá, desse posto aqui. Então, ele não veio com essa coluna máxima, eu que criei. Então, ele veio como? Só janeiro, fevereiro até dezembro, que são os meses, e veio aqui nessa coluna os anos, tá?
Isso aqui é uma série bem mais longa, ó, que ela vai desde, na verdade, considerando aqui uma série contínua, desde 1940 até 2004, mais ou menos, tá? Essas séries aqui atrás, elas acabam tendo uma quebra aqui, né? Então, de 40 até 2004, eu já tenho aqui uns 64, 65 anos, tá? Então, quando eu baixei aqui esse material do site, ele não veio com os dados máximos. O que eu tenho que fazer? Bom, em 1940, pegar o primeiro aqui, qual que foi a maior vazão que eu tive nesse ano, né, vazão mensal? Bom, olhando essa linha aqui, ó, 192, 76, 11, 42, 17, 1.5, 7.8, 30, 22, 138, 450, olha só. Então, essa aqui é a maior. Então, essa daqui é a minha vazão máxima, tá? Sempre quando a gente for procurar as vazões máximas, vão estar sempre nessa faixa aqui, né? Janeiro até março ou setembro a dezembro, que são os períodos chuvosos aqui no Brasil. Tá? Então, vai estar por aqui. Mas para você encontrar mais rápido no Excel, pessoal, você vem aqui, né, e digita aqui, ó, é igual ao máximo, abre parênteses, seleciona toda a linha, fecha parênteses, tá? Então, você vai fazer isso aqui, ó, igual máximo, abre parênteses, seleciona aqui todo ano, fecha parênteses, encontrei essa vazão máxima, tá? Depois que eu encontrei a vazão máxima do ano, eu posso pegar e só arrastar isso aqui até o final, já tenho todas as vazões máximas aqui encontradas, beleza? Então, pessoal, precisa encontrar esses valores máximos. Como eu disse, dependendo do dado que você for baixar, ele já vem com essas definições máximas aqui para você, como esse dado aqui. Dependendo do dado, não vem, você vai ter que fazer essa coluna adicional aqui de valores máximos, beleza? Próximo passo, então, pessoal. Eu vou calcular agora a média desses valores das vazões que eu encontrei. Então, olha só. Todos esses valores que eu tenho aqui, ó, eu não vou utilizar eles mais agora, daqui para frente, eu vou utilizar só o quê? Só os valores máximos. Então, eu coloquei nessa planilha aqui, ó, o ano e os valores máximos, tá? Então, o ano desde 1940 até 2004, tá? E aqui os valores máximos para cada ano que eu já separei na outra abinha da planilha. Beleza? Então, pessoal, aqui eu preciso encontrar a média desses valores de vazão. E olha só, eu posso falar para vocês assim, ó, como encontrar a média, pessoal? Bom, essa equação aqui, né? A minha média, que é o x com esse tracinho aqui em cima, é igual a 1 sobre n, né, somatória de xt, né, que são os valores de vazão, que varia desde o primeiro até a quantidade de anos que eu tenho, né? Isso daqui, olha que engraçado, né? Até a forma como a gente aborda equações simples ao longo de um método interfere no seu entendimento, porque o método já não é tão simples. Aí você coloca equações que trazem variáveis ali que às vezes a gente nem lembra muito bem como que é, né? Então, dá para explicar isso aqui de uma forma bem mais simples, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a média vai ser o quê? A somatória das vazões, 450, que é essa vazão, mais 255, que é essa vazão, mais 251, que é essa vazão, e vai somando todas as vazões, depois divide pela quantidade de anos, né, que são 65 anos. Então, vou chegar em 325, tá, que é a minha vazão média aqui. Pronto. Né? Então, essa forma de apresentar a equação, mesmo que é uma coisa boba, assim, né, uma equação simples, muitas vezes, quando você olha uma sequência de equações assim, você já começa a pensar, puta, não vou entender. Não vai entrar na minha cabeça. Né? Então, aqui, simplificando, né, somando as vazões dividido pela quantidade de anos. Ponto. Né? Vai dar essa média aqui, tá certo? No Excel é mais fácil ainda. Ó. Você vem aqui na média e coloca igual, média, e seleciona todas as vazões. Beleza? Ele vai calcular a média para você já. Beleza? Então, é basicamente isso. Calculamos aqui a média das vazões. Próximo passo, pessoal. Olha só de novo como influencia. Se olhando essa equação aqui dá até um susto, né? Para quem não tem isso, obviamente, no dia a dia com mais clareza. Mas isso daqui é o desvio padrão, né? Então, vai ser a raiz quadrada de 1 sobre n menos 1, somatória de xt menos a média ao quadrado. Puta, mas isso aqui para quem não conhece, pode parecer brincadeira, mas para quem não conhece, para quem não tem isso aqui no dia a dia, olha essa equação e fica assustado. Já começa a pensar que não vai entender, já começa a pensar que não vai entrar na cabeça, né? Então, simplificando isso aqui, pessoal, vamos pegar aqui. N vai ser o quê? O número de anos, beleza? XT vai ser o quê? As vazões, para cada linha aqui, ó, tá?
X sobre esse tracinho aqui, sobre esse tracinho, vai ser a minha média, tá? Que eu já calculei no passo anterior. Então, vamos colocar num formato mais prático aqui, ó. Raiz quadrada de 450, que é a minha primeira vazão, menos 325,02, que é a minha média, que eu já calculei no passo anterior, ao quadrado, mais 255,9, que é a minha vazão, menos 325,02, que é a média elevado ao quadrado. Assim você vai fazendo, né, com todos os valores aqui da sua linha, tá? Depois você vai dividir por quem? Quantidade de anos menos 1, né, que é 65 anos menos 1, tá? Tudo isso aqui dentro de uma raiz quadrada. Então, o valor aqui do meu desvio padrão vai ser 96,32, tá? Então, simplificando ainda mais, no Excel você vai colocar a equação desvipad, né, ponto A, tá? A versão antiga do Excel era desvipad A já, mas aqui na versão mais atualizada é ponto A. Seleciona todos os valores de vazão, tá? Ele já vai calcular para você direto o quê? O desvio padrão, tá? Então, dessa equação aqui monstruosa, a gente vem para uma simplificação no Excel, ou até mesmo uma equação mais simplificada, tá? Então, média e desvio padrão. São os dois passos iniciais para a gente fazer. Beleza, pessoal? Sem susto por aqui, tá? Sem medo por aqui. Próximo passo, pessoal. Então, eu tenho aqui média, né? Deixei anotadinho aqui embaixo. E tenho o meu desvio padrão. Imagine que eu queira agora, para essa região que eu baixei, esse banco de dados de vazão, eu queira determinar a vazão para um TR de 25 anos, uma vazão para um TR de 50 anos e uma vazão para um TR de 100 anos, tá? O que eu tenho que fazer? Primeiro passo, calcular aqui o meu YTR, tá? Esse YTR vai ser essa equação aqui, ó, tá? Então, menos logaritmo de 1 menos 1 sobre TR, tá? O que vai ser o meu TR? Bom, vai ser o TR que eu preciso calcular. Então, eu vou calcular para 25 anos. Então, o meu TR aqui vai ser 25 anos, tá? Ah, mas eu não sei calcular isso aqui, Zé Roberto. Olha só. Se você vir aqui no Excel, você vai colocar exatamente como está na equação. Igual, menos LN, abre parênteses, menos LN, abre parênteses. 1 menos 1, né, sobre D5, que é o 25 anos aqui, ó. Tá? O TR25 que eu quero calcular, tá? Então, calculei isso daqui. Olha só, pessoal, não vou fazer esse cálculo aqui para todas as minhas linhas, né, as 3 linhas. Vou fazer para a primeira linha e você pode repetir para as outras linhas. É o mesmo processo. O que vai mudar só é o meu TR de 25 vai para 50 anos, né, na segunda linha, e o meu TR de 50 anos vai para 100 anos na terceira linha. Só isso que vai mudar na equação, tá? O resto continua a mesma coisa. Então, calculei aqui o meu YTR, cheguei no valor de 3,19. Então, vou colocar aqui 3,19, beleza? E vou calcular a minha vazão. Então, calcular a minha vazão, que é o meu XTR, né, tá em metros cúbicos por segundo. Tenho essa equação aqui maior, tá? Então, o meu XTR vai ser igual YTR, que eu acabei de calcular aqui, tá? Vezes 0,7797, que é uma constante, vezes o meu desvio padrão, que eu já tenho aqui embaixo, até deixei anotado para facilitar, mais a minha média, que eu já tenho aqui embaixo anotada também, menos 0,45 vezes SX, tá? Aqui que é o SX, desvio padrão de novo aqui embaixo, beleza? Então, só vou substituir YTR, acabei de calcular, 3,19, que é esse daqui, tá? Desvio padrão, já tinha calculado aqui embaixo, 96,32. Média, 325,02, já tinha calculado também. Menos 0,45 vezes 96,32, que eu já tinha calculado também o meu desvio padrão, tá? Então, basicamente, substituí aqui essas variáveis na equação e calculei a minha vazão para o TR de 25 anos, que deu 521 metros cúbicos por segundo. Beleza, pessoal? Como que eu vou calcular agora a vazão para TR 50 e 100 anos? Mesmo processo, tá? Calculo aqui o meu YTR, utilizando lá o TR de equação agora 50 anos. Depois que eu calculei o YTR, venho aqui e calculo o meu XTR, que vai ser a minha vazão, tá? Então, aqui o YTR vai ser diferente. Esse desvio padrão, essa média e esse desvio padrão para as outras linhas vão ser iguais. Então, só o que vai mudar vai ser o YTR.
tá certo? Então, aqui é simplesmente substituir esse valor aqui pelo novo valor que você calculou, tá? Então, fiz essa linha, faz o mesmo processo para as outras linhas, e aqui eu já chego nessas vazões para cada tempo de retorno, beleza? Então, esse é o formato mais simplificado de a gente calcular essas vazões através do método. Vou apresentar agora um formato mais atualizado de Submanaya, né, onde ele basicamente atualizou isso em 2008, né, que eu coloquei aqui, acho que 2006 ou 2008, não estou lembrado agora, acho que é 2008. Então, ele atualizou isso daqui e ficou um processo mais refinado agora, tá, que a gente consegue calcular essa vazão também, tá, e ela acaba sendo até mais crítica do que esse passo a passo inicial que a gente viu até agora. Então, pessoal, vou montar uma tabela através desse método de Gumbel, atualizado em 2008. Tenho aqui o meu TR, né, então vou calcular as minhas vazões para TR 25, para TR 50 e para TR 100 anos, assim como eu fiz com o formato anterior, tá certo? Então, a minha média que eu tinha calculado vai ser a mesma e o desvio padrão vai ser o mesmo. Por quê? Porque os dados históricos são os mesmos, eu estou utilizando um outro formato aqui do método, tá? Então, média e desvio padrão não vai mexer, beleza? Basicamente isso. Vou avançar aqui então. YT, né? Vou calcular aqui o YTR. É a mesma coisa que eu já fiz no formato anterior, tá? Menos logaritmo, 1 sobre 1 TR, tá certo? Então, aqui o TR está em anos, né? 25 anos. Vou fazer a equação, assim como eu já fiz no passo anterior, vou chegar em 3,19. Beleza? Então, essa é a equação que eu já tinha feito, só estou repetindo aqui de novo, beleza? Próximo passo, pessoal. YN, tá? Preciso calcular essa variável agora em função da quantidade de dados que eu tenho, né, no meu registro histórico, tá? Então, por exemplo, esses dados que eu baixei de São Paulo, do Horto Florestal, eu tenho 65 anos, tá, de medição de vazão, tá? Contando de 1940 até 2004, tá? Descartando os dados anteriores que estão mais fracionados. Então, o que acontece? Eu tenho essa tabela aqui de Submania, né? Eu vou falar corretamente ainda o nome desse cara, tá? Submania de 2008. Eu tenho essa tabela aqui, onde eu tenho esses coeficientes para serem encontrados, né, do YN, em função da quantidade de dados que eu tenho no meu histórico, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 65 anos. Como que eu utilizo essa tabela? Então, aqui é 65 anos, tá? Então, essa composição, tá? Então, 60 na horizontal e 5 na vertical, tá? Ah, se fosse 63, então seria essa linha e a coluna do 3, tá? Então, assim funciona. 60, e 3, e 4, e 5, e 6, assim vai, tá? Nesse caso, eu tenho aqui 60, né? Estou compondo aqui a quantidade de anos, 65, tá? Então, aqui seria essa linha aqui, e seria essa coluna aqui. Obviamente, elas vão se cruzar no meio do caminho, então eu tenho aqui ponto 5535. Esse valor aqui vai ser o valor do meu YN, tá? Então, aplicando aqui o ábaco, aqui, essa tabela de Submania, né, de 2008, tá certo? Próximo passo, pessoal, vou calcular agora o meu SN, que eu tenho uma tabela similar, né, e o processo é a mesma coisa, tá? Eu vou trabalhar com a quantidade de anos de dados históricos, então, de 65 anos. Então, seria essa linha e seria essa coluna. Então, cruzando as duas, vou chegar no valor de 1,18, né? Eu vou trabalhar aqui com o meu SN de 1,18. Beleza. Então, pessoal, só lembrar dessa regrinha, tá? 64, 65, 66. Cruzou essas linhas, é o valor que eu vou trabalhar aqui para essa variável, tá? Próxima variável K, né, que vai estar em função do YT, YN e do SN, que são essas variáveis que eu acabei de encontrar, mais aquela que eu calculei pela equação do logaritmo, né? Então, aqui eu tenho YT, que é 3,19, né, como eu posso ver aqui na minha tabela, aqui em cima. Eu tenho YN, que eu acabei de calcular pela tabela, né, só encontrei na tabela, na verdade, né, então, 0,55. Tem o SN, que eu encontrei na tabela também, vai ser 1,18, tá? Então, aqui, 1,18. Então, só substituir esses valores aqui na equação, cheguei no valor de K igual a 2,24, tá?
Então, aqui, pessoal, eu tenho esse valor aqui determinado de K de 2,24, que eu vou colocar nessa tabela aqui. Para as outras linhas, pessoal, esse valor de K vai mudar, né? Porque o YN e o SN vão ser os mesmos, só que o meu YT, que eu calculei com a equação do logaritmo, vai variar. Olha só. Então, aqui na primeira linha é 3,19, na segunda é 3,90, na terceira é 4,60, tá? Porque eu estou mudando aqui os meus TRs, tá? Então, eu estou fazendo cálculo só para a primeira linha, tá? Eu vou fazer a sequência inteira da primeira linha. Para fazer as outras linhas é a mesma coisa, só vai mudar aqui que o meu TR é 50 e depois 100, tá? Então, o meu K aqui, 2,24, que eu vou colocar aqui em cima, 2,24. Beleza. E agora eu consigo calcular a vazão. Então, para calcular a vazão, eu tenho essa equação que leva em consideração a vazão média, que eu já tinha calculado lá no começo, lembra? Então, aqui o meu X sobre esse tracinho, 325,02. O meu K, que eu acabei de calcular, e o meu desvio padrão. Ah, Zé Roberto, o que é essa letra? É a mesma coisa do SX, tá? Então, aqui é o meu desvio padrão, tá? Então, aqui é a mesma coisa do meu SX aqui embaixo, beleza? Só uma outra forma de representar. Então, eu tenho aqui na equação a minha vazão média, 325,02, vezes 2,24, que é o K, que eu acabei de calcular aqui, tá? Dividido pelo desvio padrão, que é 96,32, que é esse desvio padrão que eu já tinha calculado lá no início, certo? Com isso, então, eu consigo calcular o meu XT, que é a minha vazão, tá? Para um TR de 25 anos. Então, essa vazão aqui calculada é de 540,89 metros cúbicos por segundo. Beleza, pessoal? Então, aqui eu tenho o cálculo da vazão, né, segundo aqui essa atualização de Submania de 2008, utilizando o método de Gamble. Eu posso ainda fazer uma conferência aqui da porcentagem da probabilidade de confiança que eu tenho nesse cálculo, tá? Então, só para a gente fechar uma janela aqui. Aqui eu calculei a vazão, tá? Então, aqui eu cheguei na vazão de 540,89 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão calculada. Agora eu vou verificar, né, a confiança desse cálculo em função de algumas equações que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, aqui, antes de eu passar como que é feito esse cálculo, a gente tem que calcular essa variável B, que é em função do meu K somente, tá? Que eu já tinha calculado aqui em cima. Então, a mesma coisa aqui, ó, 1 mais 1,3 vezes K, mais 1,1 vezes K, né? Então, só essa variável que eu tenho na equação, ao quadrado elevado a meio. Então, substituir aqui o K nesse ponto, substituir o K nesse ponto, cheguei com um B igual a 3,17. Beleza, vou calcular uma outra variável antes de checar essa confiança da equação, que é o SE, que vai levar em consideração o B que eu acabei de calcular, o desvio padrão, que está representado com uma outra letra aqui, e tenho também o meu N, que é a quantidade de anos de dados históricos que eu tenho em mãos para avaliar. Então, o meu B, que eu acabei de calcular, 3,07, vezes desvio padrão, 96,32, dividido pelo N, que é o número de anos, né, do dado histórico, 65 anos, elevado a meio. Então, cheguei no valor aqui de SE de 36,70, tá? Então, coloquei esse valor aqui na minha tabela. Tudo isso para o meu TR 25 anos. Então, aqui eu calculei a vazão, agora eu vou checar se essa vazão está no intervalo de confiança, tá? Isso que eu estou fazendo. Então, aqui já calculei a vazão, daqui para frente, vou checar esse intervalo de confiança. Então, calculei o B, o SE, vou calcular duas variáveis agora, que são os intervalos, que é o meu X1 e é o meu X2, tá? Como que eu calculo esses limites, né? O meu X1 vai ser o meu XT, né, que é a minha vazão, mais essa funçãozinha de C aqui, né, que é a confiança que eu tenho nessa equação, e tem o meu SE que eu acabei de calcular, tá? Então, essa tabela aqui, ó, até coloquei ela no Excel, tá? Que é essa tabelinha aqui, ó. Então, FC vai ser em função da confiança da probabilidade escolhida, aqui eu tenho as probabilidades, e aqui eu tenho o meu FC, tá? Então, por exemplo, eu quero checar esse valor, uma confiança de probabilidade de 95%, tá? Então, 95% eu vou ter um FC de 1,96. Então, quando eu pego essa equação do limite aqui de x1,
vai ser a minha vazão, que eu já calculei, que é essa vazão aqui, tá? Mais 1,96, por quê? Porque eu estou trabalhando aqui numa probabilidade de 95% de confiança desse resultado, 1,96 vezes 36,7044, que é o meu SE, que eu já calculei aqui em cima também. Então, cheguei no X1 de 612. Para calcular o meu X2, eu já vou explicar para vocês o que é o X1 e X2, né? Para calcular o X2, eu tenho a mesma equação, só que eu tenho um sinal trocado aqui, ó. Ao invés de ter mais, eu tenho menos. Então, é a minha vazão menos a mesma porcentagem aqui de 95%, vai me dar um coeficiente de 1,96. Então, 1,96 vezes o meu SE, que eu já calculei lá na tabela, tenho aqui um X2 de 468. Ou seja, a minha vazão, que é 540 metros cúbicos por segundo, ela está entre 468 e está entre 612. Ela está entre esses dois valores, tá? Então, eu tenho aqui esse resultado, né, averiguado aqui com essa porcentagem de 95% de probabilidade. Então, eu tenho essa vazão, né, até aqui a minha vazão, daqui para frente eu fiz só essa conferência aqui de confiança do resultado. Beleza, pessoal? Então, montei essa tabela aqui, tá pronto, né? Tem as minhas vazões calculadas aqui já nessa coluna, tá? Esse processo, né, nesse formato, ele é um pouco mais trabalhoso, é um pouco mais refinado, mais atualizado, tá? E ele normalmente entrega vazões ou variáveis, se você estiver trabalhando com esse método para velocidade de vento, precipitação, o que for, entrega essa variável um pouco mais crítica do que os outros formatos que a gente vai ver, tá? E por fim, pessoal, o terceiro formato que eu queria apresentar para vocês é o formato do método gráfico, tá? Que ele é bastante conhecido também, que tem aquela folha, aquele papel, né? Onde a gente vai colocando os pontos e vai fazendo ali uma interpolação. Então, o que acontece? Para eu trabalhar com esse método gráfico, e depois já mostrar para vocês na planilha como que é feito, eu tenho aqui os meus dados iniciais, que são os anos, a vazão máxima, que é o que eu já tinha baixado lá no site do DAE, né? E tem aqui o meu N, né, que é a quantidade de anos. Tá? Então, 65 anos que eu tenho mapeado, eu tenho aqui medido, né, as vazões num período de 65 anos. Beleza? Próxima coluna, pessoal. Vazão máxima ordenada. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar todas as minhas vazões aqui dessa coluna, colar nessa coluna e ordená-las da maior para o menor. Tá? Então, aqui, por exemplo, a maior vazão que eu tenho, 65 anos, essa vazão mensal, é de 643. E aí eu vou colocando elas numa ordem aqui decrescente. Tá? Então, copio ela aqui, colo nessa coluna nova e coloco ela na ordem decrescente, da maior para a menor, beleza? Então, aqui no Excel, pessoal, para quem não é muito familiarizado, basicamente você vai copiar todas as vazões, né? Pegar todas aqui. Pegar todas essas vazões aqui, tá? Vou colar elas aqui, por exemplo. E aí vou vir aqui em dados e vou colocar aqui do maior para o menor, tá vendo? Já organizou aqui para você, ó. 643, 638, 520, 483, assim vai descendo até a menor vazão, que é 98. Tá? Então, basicamente isso que você consegue fazer direto aqui no Excel, mas esse é o processo, da maior para a menor. Depois, a próxima coluna, eu preciso colocar uma ordem, né, nesses valores. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim, vai até 65, tá? No PowerPoint não coube todos os anos aqui, mas vai até 65, tá bom? Então, a minha ordem M aqui, né, é de 1 até 65. Próxima coluna, pessoal, probabilidade acumulada. Como que eu calculo essa probabilidade acumulada? Eu tenho a equação aqui do lado que vai ser M sobre N mais 1. O que é M de Maria? É a minha ordem, tá? Então, nesse caso aqui, a minha ordem dessa primeira linha é 1. Então, aqui é 1. O que é N de navio? Tá? É o número aqui de anos que eu tenho estudado, 65. Então, aqui embaixo vai ser 65 mais 1. Calculei isso daqui, 0.0151, coloquei esse valor nessa linha. Tá? Como que eu vou fazer para as outras linhas? Da mesma forma. Tá? O que vai mudar? O N de navio continua o mesmo,
só que o meu N vai mudando aqui de acordo com a minha linha, tá? Então, eu vou calculando isso daqui para todas as minhas linhas para calcular essa probabilidade acumulada. Próximo passo, pessoal, é calcular o meu TR. Né? O TR é o inverso da probabilidade. Então, TR é igual a 1 sobre P. Tá? Já calculei a probabilidade, coloco 1 dividido por P, vou chegar aqui no meu TR de 66 anos, na outra linha 33, na outra linha 22, e assim vai. Tá? Então, tem esses TRs aqui calculados de acordo com a minha probabilidade. Beleza? Bom, pessoal, por que eu fiz tudo isso? Para utilizar o método de Gumbel, utilizando o método gráfico, eu preciso do quê? Dessas vazões aqui ordenadas, tá? E preciso do meu TR, né, calculado, tá? Então, aqui eu vou utilizar essa coluna e vou utilizar essa coluna. Como? Eu tenho esse papel aqui de Gumbel, tá? Que inclusive já está aqui na planilha de Excel também, ó. Eu coloquei esse papel aqui, tá? Ele ficou bem bacana porque eu coloquei as colunas aqui, ó, já na escala logarítmica, tá? Então, aqui já tá certinho aqui a escala, tá? E eu movi um pouquinho essa linha, pronto. Então, já tá aqui na escala, tá? Tem esse papel. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui esses pontinhos, tá vendo? Tá em laranja aqui esses pontinhos, tá? Em função do quê? Aqui em cima eu tenho TR, e aqui na lateral eu tenho vazão, tá? Então, eu vou jogar lá, só voltar para vocês, ó, a vazão, né, com o TR. Tá? Então, a vazão de 643 e o TR de 66. Opa. Então, aqui TR de 66 e a vazão de 643. Ó. Se eu for jogar aqui, ó, seria, que é meio ruim fazer com o mouse, né, mas 643, tá? Então, eu vou jogando aqui vazão pelo TR e vou colocando esses pontinhos aqui. É um negócio meio trabalhoso, né, ficar colocando ponto por ponto aqui, né? Mas é assim que é feito normalmente, né? Então, você vai colocando aqui todos os pontos aqui da relação vazão-TR, vai plotando isso daqui nesse gráfico, tá? Depois que você plotou todos esses pontos, o que você vai fazer? Vai traçar uma linha de ajuste, como eu tracei essa linha vermelha aqui de ajuste, tá? Tá vendo que ela pega um pouco para cima dos pontos, um pouco para baixo dos pontos, no meio dos pontos, um pouco para cima, um pouco para baixo. Então, é uma linha de ajuste aqui, tá? Desses resultados plotados aqui que eu obtive, tá certo? E aí eu preciso, então, a partir desse gráfico, descobrir qual é a minha vazão para um TR de 25 anos. Então, o que eu faço? Traço uma linha aqui do TR 25 e jogo aqui no eixo vertical, que é a minha vazão. Então, para um TR de 25, então, olha só, aqui 25, 30, 35, 40, 45, 50, né? Então, aqui 25. Joguei aqui na minha curva de ajuste, vou chegar num valor aqui próximo de 520, mais ou menos, tá? E aí é meio no olhômetro mesmo, né? Um método mais gráfico, né? Se eu for calcular agora, encontrar a minha vazão para um TR de 50, venho no TR de 50, rebato aqui, né? Na minha linha de ajuste e chego no valor aqui próximo de 600, tá? 600 metros cúbicos por segundo, é a minha vazão. E se eu for determinar a vazão para um TR de 100 anos, jogo a linha, rebato na curva de ajuste, vai dar mais ou menos 650 aqui, ó, no meio dos 600, tá? Então, pessoal, olhando aqui o método gráfico, eu vou ter esses valores aqui, ó. TR de 25 anos, 520 metros cúbicos por segundo. TR de 50 anos, 590 metros cúbicos por segundo. TR de 100 anos, 670 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, tenho esses resultados também obtidos pelo método gráfico de Gumbel. Tá? Quando eu avalio os três formatos aqui, ó, eu tenho diferenças, né? Obviamente, senão nem teria por que ter os três formatos, né? Mas eu tenho aqui, então, na primeira coluna, TR 25 anos, TR 50 anos, TR 100 anos. Para o primeiro método, o primeiro formato que eu apresentei, 521, 574, 627. Para o segundo, né, já atualizado de Submania, 2008, e o método gráfico, né? Então, vamos comparar. O primeiro formato, 521. Submania, 540. Gráfico, 520. Né? Ou seja, ficou mais crítico aqui, né? Pelo método 2008. TR de 50 anos, Gumbel, 574. Submania, 2008, 598. Gráfico, 590. Tá? Então, ainda ficou mais crítico aqui. Terceira vazão para um TR de 100 anos, 527.
Submania 627, né? Submania 655, gráfico 670, aqui no gráfico acabou ficando um pouco mais crítico, né? Mas você percebe que as vazões, né, elas circundam aqui próximas, né, mas tem algumas diferenças para cada método. Normalmente, que eu tenho visto, esse método aqui acaba apresentando vazões mais críticas, né? O método gráfico, ele acaba sendo menos preciso, porque você precisa ter ali uma visão posso falar, muito fiel ali, né, ao seu gráfico, encontrar valor exato, então não tem tanta precisão. E o método de Gumbel, a primeira versão que eu apresentei, ela não é tão sofisticada como o Submania, né, mas ela dá valores também adequados, só que normalmente ela entrega valor um pouco mais baixo, não tão crítico como o método já atualizado em 2008, tá? Então, pessoal, essas aplicações aqui, elas já estão nessa planilha, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês. Então, nessa primeira aba, eu tenho os dados que eu baixei do DAE. Então, esse daqui, tá os dados aqui, mas quando você for fazer um estudo, você vai ter que substituir esses dados, certo? Então, esse daqui é para São Paulo, Horto Florestal, baixei no site do DAE e mostrei para vocês como fazer o download. Fez o download do ponto que você vai estudar, cola esses dados aqui e encontra os valores máximos se já não tiver no banco de dados. Beleza? Basicamente isso. Segunda abinha, o método mais simplificado. Aqui eu já tenho a minha média calculada, né? Perceba que ela está selecionando todas as vazões. Desvio padrão calculado, também está selecionando todas as vazões. E tenho aqui o meu YTR, né, calculado, né, para os meus 3 tempos de retorno. Se eu quiser calcular para 10 anos, posso mudar aqui também, né? Então, posso encontrar outros valores para outros TRs, né? E aqui as minhas vazões, tá? Tem até as equações para ficar mais fácil aqui para vocês, beleza? Deixa eu só deixar assim, que é melhor depois, deixar assim. Beleza, próxima abinha, Submania de 2008, já está atualizado. Média e desvio padrão, a mesma coisa, deixa eu dar um zoom aqui. Média e desvio padrão, mesma coisa, tá? Só está replicando o da aba anterior. Está calculando baseado nas vazões aqui, tá? Depois ele calcula o YT, com essa equação. YN, pessoal, relembrando, coloquei essa tabela aqui atualizada também, ó, tá? Então, o meu YN, né? O número de dados que eu tenho, né? 65 anos. Então, pego aqui 60, pego 5 anos, né? Cruzando aqui essas linhas, vou deixar assim, ó. Tenho aqui o meu valor, que é o meu YN, tá? Então, vou colocar aqui na tabela. SN, tem a tabela 2. Então, 65 anos, vou pegar aqui também em vermelho, 1,18. Então, aqui é 1,18. K, tem a equação aqui em cima, já está pronta na célula. XT, que é a vazão, tem a equação aqui em cima, está pronto na célula também, vou deixar até em negrito, né? E aqui é a conferência, né, da probabilidade de confiança. Então, aqui é o cálculo do B, tá a equação aqui embaixo, SE, equação aqui em cima, e os limites, né, de x1 e x2, equação aqui em cima e aqui embaixo. Já está tudo pronto as equações para você utilizar, tá? Lembrando que, para achar esse FC, eu coloquei também essa tabela 3 aqui, né, que é em função da confiança da probabilidade escolhida. Se eu escolher aqui 95%, o FC vai ser 1,96, tá? Então, já está calculado aqui também com a minha vazão. Beleza. E o método gráfico, pessoal, tem aqui também ano, vazão máxima, número de anos. Aqui já está ordenado do maior para o menor. Ordens, né, 1 até 65. Probabilidade acumulada, essa equação aqui em cima, já está calculado. TR, que é o inverso da probabilidade, já está aqui também. E o que eu vou fazer? Pegar essa coluna aqui e essa coluna aqui, que é a vazão e o meu TR, e plotar esses pontinhos laranjas aqui no gráfico, tá? Isso aqui que vai dar um baita de um trabalho, né? Então, assim, eu mostrei para vocês porque a gente vê muito isso, assim, na prática, né? Essas folhas e tal, né? Inclusive, essa aqui eu peguei da USP, né, do professor Camel, mas dá um trabalho, assim, maior, né, mais trabalhoso, e a precisão não é tão, assim, refinada, né? Mas é um método aqui gráfico, né? Então, você vai colocando os pontinhos aqui da vazão e do TR, vai plotando eles aqui, põe uma linha de ajuste, né, e aí você encontra, então, as suas vazões em função aqui do seu TR, tá? Perceba o seguinte, pessoal,
quando você tem aqui mais pontos aqui, né, ou seja, uma série histórica maior, você consegue fazer uma linha de ajuste mais refinada também, né? Então, perceba que aqui eu tenho mais pontos, mais denso aqui, para um TR menor, né? Mais fácil de ajustar aqui. Quando vai chegando num TR maior, vai ficando mais espaçado, né? Então, acaba tendo que fazer um ajuste aqui um pouco menos refinado. Mas aí você chega nos valores, no eixo vertical, que eu coloquei os valores aqui, e chega nessas vazões aqui, dá para comparar com o método Submania, atualizado 2008, e o método que eu apresentei já do Gumbel mais simplificado, tá?